Esta noite nós vamos estar falando sobre o poder da conexão, e nós vamos estar lendo dois textos aqui, primeiro no livro de Ruth, no capítulo 1, e depois no livro de Mateus, o capítulo 4. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu vou estar citando apenas um texto, no livro de Salmo, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera. Na realidade, o que o salmista está dizendo aqui, ele está falando sobre conexão, Aquele que não segue conselho dos ímpios, não se conecta com os ímpios, aquele que não imita a conduta do ímpio, que não se assenta ou se conecta na roda dos zombadores, mas ao contrário, ele está conectado na lei do Senhor. E hoje, esta palavra conexão é uma palavra de extrema importância. Para mim, eu diria que é a mais importante palavra na vida do homem, porque sem a conexão a gente não estaria aqui. Sem estar conectado com Cristo, nosso Salvador, e Deus, o nosso Criador, não chegaremos à eternidade. E eu gostaria de ler agora um texto no livro de Ruth, como eu disse, o capítulo 1, a partir do versículo 11, que diz assim: é uma história de uma família, que diz o seguinte, Ruth 1:11, disse porém Noemi: voltem minhas filhas, porque viriam comigo? Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que eu te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, e onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa e não a morte me separar de ti. Agora Mateus 4, 18 e 19 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes. Esta palavra é muito importante, porque conexão é a porta do sucesso, como também é a porta do fracasso. Da vitória também é a porta da derrota. O ano passado eu tenho viajado muito, e eu fui a alguns países. Eu viajei de São Paulo para Miami, de Miami para Inglaterra, e quando eu cheguei ali na Inglaterra, no aeroporto, eu vi crianças pequenas e eu fiquei impressionado. Crianças pequenininhas, falando inglês na Inglaterra. De lá, fui para Milão, na Itália. Quando desci no aeroporto, crianças pequenas falando italiano. Fui para Roma, crianças pequenas, encontrei também falando italiano. Eu fiquei impressionado. Depois fui para Madrid, Barcelona. Adivinha o que? Cheguei nessas duas cidades na Espanha, as criancinhas falando espanhol. Depois de lá, eu fui para Zurique. Aí em Zurique já era diferente, as crianças falavam alemão, inglês e também o francês. Crianças pequenas. Mas aí, outro dia eu estava passando ali em São Paulo, na Cracolândia. Gente, e eu olhei, tinha ali crianças, adolescentes, jovens, igual zumbis usando crack. Vi também ali meninas se prostituindo, jovens, adolescentes. E aí eu fiquei pensando comigo: meu Deus, o que é isso? Mas outro dia eu fui numa igreja e fiquei impressionado.
culto começou, o louvor, os instrumentos tocando, e uma criança, um menininho, acho que 2, 3 anos, no primeiro banco em pé, e ele batia a bateria no ar assim, ó, com as mãos, e no ritmo não errava uma coisa sequer. E eu chamei o pastor, falei: pastor, que coisa impressionante, quem é esse menino? Ele falou: olha, ele é filho de um músico. Aí depois de ver tudo isso, viajar o mundo e ver o que as pessoas fazem, como elas são e o que responde, eu cheguei à conclusão que nós somos o que somos, não porque somos o que somos, mas nós somos o que somos porque estamos conectados a alguém. Tudo que sabemos, tudo que fazemos, tudo que temos, tudo que não temos, tudo que deixamos de fazer é por causa de conexões na nossa vida. Tem gente sentado aqui esta noite que está sofrendo, que tem um vício, um hábito, que muitas vezes não consegue até largar deste hábito, deste vício, porque foi implantado na sua vida como uma semente de manipulação no passado por uma conexão, alguma pessoa que entrou na sua vida e determinou hoje o que você faz e muitas vezes o que você é ou deixa de ser. Por que crianças tão pequenas falam inglês? Quantos aqui falam inglês? Levanta a mão. Poucas pessoas. Quantos aqui falam italiano? Poucas pessoas. Por que todo mundo não fala italiano? Se você já cresceu, por que você não fala inglês? Porque você nunca se conectou a alguém que falava inglês, ou alguém que falava italiano, ou alemão, ou outra língua qualquer. Então é importante notar que a conexão é a coisa mais importante na vida do ser humano. E é importante entender que nós somos conectados de duas formas. Primeiro, somos conectados pela persistência. Segundo, somos conectados pelo convite. Eu li aqui a história de uma mulher chamada Noemi. Seu marido sai ali da terra de Belém, terra do pão, vai para Moabe. Ali ele se estabelece, fugindo de uma crise. Leva seus 2 filhos, os 2 filhos casam. De repente, a mão de Deus vem sobre eles. Morre o esposo de Noemi, morre os 2 filhos, que se casaram com mulheres dali, com Orfa e Ruth. E aí, chega um momento onde Ruth, ou melhor dizendo, Noemi, vê que aquele lugar não é o seu lugar, aquele povo não é o seu povo. Ela decide voltar à terra de Belém, à terra do seu povo. Então ela pega as suas coisas, começa a caminhar em direção a Belém, para ir embora. E aí de repente ela para e vê que suas duas noras, aquelas 2 mulheres ou moças, estavam seguindo. Ela diz: espera aí, aonde vocês estão indo? Não, minha filha, não façam isso. Não adianta vocês irem, porque mesmo que eu me casasse agora e tivesse filhos, vocês não iriam esperar, porque naquela época era o costume, quando morria um irmão, se tivesse outro, a viúva casava com o irmão mais novo. E ela diz: não adianta, se eu tiver filho, vocês não vão esperar para se casarem com eles. Voltem para o seu Deus, voltem para o seu povo. Orfa abraça-se com Noemi, começa a chorar, se despede e volta para o seu povo, volta para o seu Deus. Agora, Ruth é diferente. Ruth diz o seguinte: olha, de forma nenhuma, eu não sei o que Ruth viu em Noemi, mas ela diz algo interessante: de forma nenhuma, em outras palavras, eu me desconectarei de ti, eu vou me conectar a ti, não te largo. Aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde tu morreres eu morrerei, eu não vou largar de ti. E pela persistência, ela se conectou à sua sogra Noemi. Preste atenção, mais tarde eu vou falar sobre isso, vocês vão ver a diferença, o que aconteceu entre essas 2 mulheres. E a segunda forma de se conectar é através do convite. Você se conectará a alguém, ou alguém se conectará a você através dessas 2 formas. Primeiro, pela persistência, e segundo, vai ser pelo convite. Jesus passava ali ao lado do mar da Galileia. Ele vê Pedro e seu irmão
que lançavam redes, ele diz o seguinte: olha, vocês aí que estão pescando, pescadores, larga essa profissão, sigam-me, conectem a mim, e eu vou fazer de vocês não pescadores de peixe, mas pescadores de alma. Diz que no mesmo instante, eles largaram as redes e seguiram Jesus, e porque eles se conectaram a Jesus, mudou a história da humanidade. É por isso que estamos aqui, porque homens no passado acreditaram na palavra e na conexão com Jesus Cristo, e mudou a história da humanidade. Ruth se conectou a Noemi pela persistência, e os apóstolos por convite através de Jesus. Agora preste atenção, Deus criou o homem com necessidade de conexões. Como é que eu provo isso, meu querido? É simples. Você vai aqui na cidade de Joinville, tem ali uma casa colada na outra. Se você olha aqui para essas montanhas, tem tanto espaço, por que não vai morar cada um num lugar? 1,5% a 2% do território do Brasil é ocupado pelas cidades, o resto está tudo vazio. E se não bastasse isso, constrói-se prédio, um mora em cima do outro, para estar conectado, e às vezes dá uma depressão na gente. Eu mesmo tenho isso, de vez em quando dá uma ansiedade, eu vou para o shopping center, aí fico olhando o povo, aí eu vou lá, peço um café, só para falar oi para uma pessoa, conversar com outra, vou numa livraria. Necessidade de conexão. Deus criou o homem com necessidade de conexão. Você tem que entender o seguinte: você não precisa de dinheiro, porque o dinheiro não está em lugar nenhum. Quem é que consegue entrar aqui no caixa forte de um banco? Ninguém. Nem o próprio dono do banco pode entrar, porque o dinheiro não é dele. E o dinheiro também não dá em árvore. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu pensava que dólar nascia em árvore. Eu cheguei lá, fiquei olhando assim para as árvores, para ver se tinha nota de 100. Não nasce. Todo o dinheiro para os projetos que você precisa na sua vida está em uma conexão que Deus já preparou para você. Vou repetir: todo o dinheiro que você precisa para os seus projetos está numa conexão que Deus já preparou para você. Se eu fosse você, eu olharia para a pessoa que está do seu lado direito e esquerdo e falaria: será que você não é essa conexão? Diga para ela: eis-me aqui, passa meu dinheiro para mim agora que eu estou pronto. Agora é importante entender que as conexões, as pessoas que você estiver conectadas a ela, ou as pessoas que estiverem conectadas a você, entre você e ela e você, precisam produzir duas coisas importantes. Precisam produzir vida e multiplicação. Diga comigo: vida e multiplicação. Porque o que tem de gente vivo, morto nesse mundo, meu Deus do céu, é tanta tribulação, que às vezes você não tem força para viver, para fazer mais nada. Aí um morto juntado com outro morto, ou conectado a outro morto, dá uma mortandade só. Então não se conecte a quem tiver morto, procure alguém que tenha vida, e também alguém que venha multiplicar os talentos que Deus já te deu, as capacidades que Deus te deu, e a habilidade que... eu vou falar de novo: você tem capacidade e habilidade, você tem capacidade, habilidade e talento. Quem aqui acredita que tem? Dá um glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Nós vamos estar falando sobre tipos de conexões que você encontra, que você vai encontrar na vida, que você já encontrou na vida, e os tipos de conexões que você precisa. Lembre-se, sua vida não é nada se você está sozinho. Você não chega a lugar nenhum. Tipos de conexões. Primeiro lugar, primeira conexão que existiu no mundo e existe até hoje: conexão maligna. Desde o princípio, este é o problema do ser humano, é o problema de conexão. Lembrem-se, 1 Coríntios 15:36 diz assim: não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Outra versão diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, palavras,
A Bíblia diz no livro de Provérbios que as palavras, elas têm poder, porque saem aqui da nossa boca, da nossa língua, poder de vida e também de morte. E se você não cuida, meu irmão, você destrui sua vida, seu futuro de outros que estão ao teu redor. E o exemplo que eu quero usar aqui para falar sobre a conexão maligna é o exemplo da nossa mãe, Eva. Eva, a mãe de todos nós, ela tinha a conexão certinha que Deus tinha separado para ela, lá no jardim do Éden. Deus cria o jardim do Éden, faz o homem ali do barro, o homem no barro só, um boneco não vale nada, precisa de uma conexão, espírito de vida, Deus assopra ali, ele vive na imagem e semelhança de Deus, começa a cuidar do jardim, e lá tem os casais, o macaco com a macaca, o leão com a leoa, o gato com a gata, o girafo com a girafa, o elefanto com a elefanta, e assim vai, e Deus olha e vê que o homem, Adão, a sua imagem e semelhança, estava só. Mas lembre-se, Deus não estava só, porque lá no princípio Deus diz para Ele mesmo, façamos Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, 3 em 1, e o homem estava só, sem conexão que o ajudasse. Aí Deus cria a mulher da costela de Adão, e ali agora tem um casal perfeito, a conexão perfeita. Todavia, porém, portanto, eu não sei o que aconteceu lá no paraíso, lá no céu, quando chegar na eternidade, eu vou perguntar para Eva, ninguém vai me impedir, eu vou perguntar, Eva, o que você fez, sua miserável, naquele dia que você deixou Adão e foi passear no shopping center do Jardim do Éden e ficou olhando na vitrine para aquela árvore da vida? Diz que Eva estava lá, ao lado dela surge uma voz, que sai da serpente, o animal mais lindo que existia. Olha que coisa impressionante, um animal falando, a mulher desligada, Eva não percebeu isso, porque a Bíblia diz que nenhum animal falava, só Adão e Eva, mas aí, de repente está lá ela conversando, e a serpente começa a falar com Eva, olha, a mulher se conquista nas orelhas. É verdade que Deus falou que no dia que você comer dessa árvore vocês vão morrer. É verdade, nós estamos proibidos de todas as árvores, mas dessa não. Não é assim não. No dia que você comer, você vai conhecer realmente o que é a verdade, você vai ter conhecimento, seus olhos vão se abrir. Ah, meu amigo, no momento em que ela abre o seu coração, seu ouvido, a sua vida, ela experimenta da árvore, e a partir daquele momento existe a queda do homem, a separação entre Deus e o homem, e não para por aí, ela vai por causa daquela conexão maligna. O problema é esse, que as conexões elas nunca param na gente, a influência de outros elas não param, a gente sempre leva alguém, e Eva leva a Adão também a pecar por causa da conexão maligna. E aí nós sabemos a história. A conexão maligna tirou de Eva, sabe o que? E tira da gente a nossa inocência, ela aguça o nosso desejo e prazer pelaquilo que é proibido, promete também, sabe o que? Olha, você vai ter poder, você vai ter conhecimento, você vai ser igual, tira a nossa inocência, aguça o desejo pelo prazer e pelaquilo que é proibido, e promete poder e conhecimento. Agora preste atenção, o resultado da queda vem por causa de uma conexão maligna, ou a conexão maligna trouxe a queda. Queridos e queridas, olhem aqui para mim, sabe por que a gente está aqui hoje? Tem gente sentada aí com dor na coluna, dor de cabeça, preocupado, amanhã vai ter que pagar a boleta, a não ser que você case com a filha da rainha da Inglaterra, igual aquela menina esperta lá, né? Aquela atriz, porque se não for assim, do contrário, nós vamos ter que trabalhar, tudo isso por causa de uma conexão maligna. Para pensar isso, bilhões de pessoas no mundo vivem, vão viver, sofrendo por causa de uma conexão maligna, que destruiu o projeto de Deus, projeto original que Deus tinha para o homem. Agora você fala, pastor Gidalti, graças a Deus, que a serpente
já está para lá, ficou no jardim, então não tem problema de conexão maligna. Você está enganado. Tu estás enganada, minha filha. Quem aqui tem telefone celular, levanta a mão. Quem tem? Todo mundo, né? Por falar nisso, você está doido para olhar, mas fica tranquilo que Jesus está falando aí. Ele não vai falar pelo zap hoje à noite. Deixa eu te falar uma coisa, não existe nada mais moderno, ou uma invenção mais importante do que o telefone celular. Tudo que foi feito no mundo, nada se compara a isso. Gente, eu me lembro quando eu era criança, adolescente, jovem, já moço, o pessoal falava, olha, vai ter um dia que nós vamos pegar um aparelho assim, e você vai falar, vai ver a pessoa lá do outro lado do mundo. Hoje ninguém nem lembra disso, isso é uma coisa tão normal, que não faz nem sentido, já é uma tecnologia antiga. Para pensar nisso. Só que essa tecnologia que você tem, ela pode ser usada pelo maligno, como pode ser usada por Deus. Um clique aí, o diabo entra na tela. Vou contar um negócio para vocês, não espalhe para ninguém. O ano passado, dezenas de pastores perderam ministério, perderam igreja, perderam famílias por causa de telefone celular. Abriram e lá tinha uma conexão maligna. Mulheres, vou avisar aqui os maridos, tem mulheres que estão mandando mensagem aleatoriamente com foto, e às vezes você abre, começa a conversar, depois já era, meu irmão, vai te ameaçar, vai receber as mensagens que você mandou, e você vai ter que pagar. Teve pastor que pagou dinheiro e mesmo assim perdeu a família. Estados Unidos agora, líderes grandes, famosos, líderes mundiais, perderam o ministério e igreja por causa de internet. Isso é sério. Conexão maligna. Então, cuidado, não permita que a serpente use o que Deus criou e deu capacidade para o homem, pode ser usada para o bem. Aí você pode abrir, consultar a Bíblia, consultar, ouvir mensagens, você pode consultar tudo. Pelo silêncio, tem muita gente usando. Amém ou não amém? Respira. Fala para a pessoa que está ao seu lado, cuidado, hein? Cuidado com a conexão maligna. Segundo tipo de conexão. Conexão errada. Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 22, 24 e 25, diz assim, preste atenção. Provérbios, o livro da sabedoria, diz assim, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Tome cuidado, vou aqui parafrasear, com quem você se conecta. Principalmente não se conecte com quem vive de mau humor, ou não ande conectado na companhia de quem se ira facilmente. Sabe por quê? Porque você pode imitar a conduta dessa pessoa que vive de mau humor e se ira facilmente, e você vai acabar imitando e cairá em armadilha mortal. Preste atenção, isso aqui é um anúncio, um aviso, uma advertência para você e eu, dizendo o seguinte, você é livre para escolher as suas conexões. Você não é obrigado, mas a partir do momento que você se permite, ou dá o direito a alguém, por persistência, ou você convida, alguém lhe convida, e você começa a se conectar, meu amigo, depois você vai acabar imitando, ou a pessoa vai acabar imitando, um ou outro vão se imitar. E aí depois vem a armadilha mortal, e da Bíblia está cheio de exemplos, de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia é um livro que fala de conexões do começo ao fim. Começa a Bíblia, como é que é? No princípio criou Deus os céus e a terra se forma vazia, e aí Deus vai criando, cria o homem, aí Deus se conecta ao homem, a mulher se conecta ao homem, aí depois vem a conexão maligna, o homem se conecta ao diabo, aí depois vem só conexão do começo ao fim, e diz que lá no fim só vai se conectar eternamente com Deus aquele que perseverar. A Bíblia é um livro de conexões. Tem a conexão aqui errada, melhor dizendo, e o exemplo está no tal do Judas.
Judas, um camarada que teve o maior, ou um dos maiores privilégios na face da terra, foi escolhido para ser discípulo de Jesus Cristo, teu Salvador, meu Salvador, Deus encarnado. Judas andou com Jesus, era um homem de confiança no começo. Está aqui pastor Eloy, eu também sou pastor, você que é empresário, você só dá a tesouraria a alguém para cuidar de finanças, uma pessoa que você confia. E foi o que aconteceu, Jesus confiou em Judas. Aí ele vê Jesus multiplicando pães e peixes, andando sobre o mar, repreendendo a tempestade, curando o cego, curando o leproso, ressuscitando mortos, todo tipo de milagre. E ele fazia parte daquilo, dormiu perto de Jesus, caminhou com Jesus, comeu com Jesus, na comunhão com os outros discípulos, conectado com os outros 11. Aí lá um belo dia, a mesma serpente entra na cabeça, e essa conexão de Judas, a conexão errada, sabe onde aconteceu? Num templo, numa igreja, a igreja de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Judas vai lá, se reúne com os religiosos, os líderes, sacerdotes, sumo sacerdote. Aí eles fazem a cabeça de Judas. Aí você está aí pensando, pastor Gidalti, mas no templo tem conexão errada. Meu amigo, o diabo está em toda parte, em todo lugar. Sabe o que aconteceu? Aquela conversa de Judas com os líderes religiosos, ele chega ao ponto de trair o próprio Cristo. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Uma coisa tão terrível, traição com venda. Aí ele pega, leva os religiosos para se encontrar com Jesus, ele beija Jesus. Jesus ainda disse, amigo, para que tu veio? Sempre tive aí contigo. E ali, realmente ele sela o seu destino. Meu querido, cuidado, a conexão errada, ela pode te levar à morte. Depois, vocês lembram a história, Judas sai, pega as moedas, joga no pé dos líderes religiosos, vai para um campo e se enforca. Conexão errada, ela tira a vida, ela tira o destino, ela tira a chamada de Deus, ela cega os olhos. Tem outro exemplo na Bíblia também, que fala sobre Sansão. Esses dias atrás eu fui assistir um filme dos Avengers, né? Aqueles super-heróis. Meu Deus, como aquele Thor é forte, hein? Quando ele pega aquele martelo, pastor Eloy, você assistiu ou não? Meu Deus, o Hulk, quando ele fica verde, que é aquilo? Capitão América, ele sai arrebentando, matando todo mundo. Mas isso é Hollywood, não é super-herói nada, é criação da mente humana. O único super-herói verdadeiro que aconteceu com força sobrenatural, ser humano, chamou-se Sansão, nazireu, escolhido por Deus, separado para ser juiz da nação, para dar vitória em todas as áreas ao povo de Israel. E ele começou fazendo. Certo dia ele está num lugar, os filisteus vêm perturbar, ele viu ali uma queixada de jumento, um pedaço de osso de um jumento. Para que serve osso, gente? Osso serve para dar para cachorro, para moer. Não é instrumento de guerra. Ele pegou aquilo, mas irmão, surrupiou, matou 1000 de uma vez. Depois ele pega a raposa, amarra as raposas, queima, faz isso, faz aquilo, vai numa cidade, ficaram sabendo que ele estava lá, mandaram fechar a cidade, meia-noite Sansão acorda, e ele arrancou os portões da cidade no seu ombro. Eu tive na cidade de Olinda algum tempo atrás, e ali visitando uma igreja antiga, que foi uma igreja católica, depois foi, parece que sinagoga, foi templo,
E a moça explicando, aquela guia dizia o seguinte: olha, apenas essa porta aqui de madeira maciça pesa 500 quilos, uma porta não muito grande. E quando ela falou aquilo, veio a história de Sansão. Eu fiquei pensando, meu Deus, que força que Sansão tinha. Arrancar os portões de uma cidade com um batente e tudo, e levar lá para o morro. Depois os homens acho que tiveram que puxar de volta com carroça animal. Toda essa força, sabe para que serviu? Para um dia ele entrar numa conexão errada. Certo dia ele estava lá cansado, meio deprê, vai passear no shopping center, deu fome, ele foi pedir um McDonald's. Sansão senta agora na praça de alimentação, está ali comendo o seu Big Mac, e aí seus olhares cruzam com o olhar de outra moça. Ela pisca para ele, ele deve ter olhado, fala: é para mim ou é para o tecladista? Chama para perto, começam a conversar: não, você precisa ir na minha casa, você é lindo. E a mãe tinha aconselhado: meu filho, por que você está fazendo isso? A conexão que Deus tem para você, tem aqui as mulheres, no nosso meio, no nosso povo. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Mas Sansão não deu ouvido. Sansão, qual é o teu segredo? Ah, é isso, você me enganou. Qual é o teu segredo? Não, precisa fazer trança. Qual é o teu segredo? Precisa amarrar com corda nova. Qual é o teu segredo? E foi até que ele finalmente confessa qual era o segredo da sua força, qual era o pacto, a aliança que ele tinha com Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Dalila corta os cachos do seu cabelo. Quando ele levanta, já era, foi preso, levado para o templo do deus Dagom, deus ali dos filisteus. Furaram os olhos de Sansão, e agora ele vivia moendo no lugar de animal. E sabe qual é o fim de Sansão? No dia da festa principal do deus Dagom, eles o levam para o seu templo, milhares de pessoas ali festejando, e aí o super-herói Sansão empurra as colunas, só mais uma vez. Para que serve um super-herói morto? Não serve para nada. Matou tantos, mas morreu. Não foi para isso que Deus o chamou. Mas a conexão errada tirou a visão, os olhos, a chamada, a unção. Mas preste atenção, não começou ali. Primeiro Sansão começou a se conectar com uma prostituta. É o que a Bíblia diz: um abismo puxa outro abismo, que puxa outro abismo. Quando menos você espera, aí já era, não dá mais. Tudo que nós sabemos, aprendemos quando somos crianças. Tudo que aprendemos quando criança. Ninguém nasce sabendo nada. Tudo que eu sei, tudo que eu falo, tudo que eu penso, geralmente vem do pensamento de alguém que já pensou antes de mim. E eu quero aqui alertar os pais e mães: pelo amor de Deus, não permita que a inocência do teu filho seja roubada. Pais e mães, preste atenção, não permita que o teu filho se conecte com qualquer pessoa. Pelo amor de Deus, não permita que o teu filho vá dormir na casa de amiguinho, de amiga, sem saber quem é. Pelo amor de Deus, basta uma noite para estragar a história e o futuro do teu filho, da tua filha. Uma noite, uma conexão errada. Oh, meu Deus do céu, basta uma noite, basta uma conversa. Vocês não têm ideia qual é o projeto de Satanás para o mundo? Assustador. É chocante. E às vezes gera-se um filho, gera-se uma filha, e deixa para lá que a natureza cuide. Não, você vai ser responsável diante de Deus. E aquilo que você tem que passar. Porque se você não se conecta ao seu filho, à sua filha, e não transmite sabedoria, se tem uma coisa, não existe nada melhor do que uma igreja. Isso aqui é uma família sadia. Mas pastor, tem umas conexões aqui que são nó cega. Eu concordo, mas você está no meio. E nós somos iguais, temos defeitos e temos também
adjetivos bons na nossa vida, mas nós temos que cuidar, porque começa de pequenininho, e depois, meu irmão, a Bíblia diz, ensina o velho no caminho em que deve andar, e até ele morrer, é assim que diz? Como é que diz? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Qual é o caminho? Quem é que escolhe o caminho? Sou eu e você. Pastor não é responsável pelo nosso filho. Aqui eu sei que o pessoal sabe, mas tem igreja por aí que o povo fica culpando o pastor. O meu filho está desviado por causa do pastor. Coitado do pastor, não conseguiu criar nem direito dele, agora tem que cuidar do seu. E sabe, quando nós permitimos que a conexão maligna, a conexão errada entre na nossa vida, aí já era. Olha, quem quer aqui um futuro brilhante? Quem quer vitória na vida, na sua família, para os filhos? Quem quer no seu negócio, no seu ministério? Quem quer? Levante a mão e diga eu. Amém. Agora você precisa saber que se nada está mudando, precisa se mudar a conexão. Porque se veio até hoje e não mudou nada, é porque precisa mudar a conexão. E eu digo sempre, aonde eu falo sobre esta conferência, sobre este assunto, Deus tem a conexão para cada pessoa, para que você possa cumprir o propósito. Agora, Deus não vai amarrar a gente de forma nenhuma. Faça assim comigo, todo mundo, levanta a mão assim. Olha aí nas suas mãos, olha nos seus pés também. Olha aí na mão do vizinho que está da direita e da esquerda, no pé do vizinho da direita e da esquerda. Tem alguém amarrado com cadeia e corrente aí? Tem não? Com algêmea? Sim ou não? Então isso significa que você é livre. Vou repetir, você é livre para escolher as conexões. Jesus próprio, ele diz, olha, eu vou bater na porta se você abrir, se você quiser. Agora, quem arromba e amarra é o diabo. Meu irmão, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí a gente fala, pastor Gidalt, eu não quero. Quem aqui quer conexão maligna na mão, levanta a mão. Quem quer uma conexão maligna? Ninguém. Graças a Deus. Quem quer uma conexão errada na vida, levanta a mão. Ninguém também. Essa igreja aqui tem igreja, pastor, ela, que o pessoal acha que não presta atenção, levanta a mão, mas aqui o pessoal está ligado. Ninguém quer conexão maligna e nem errada, sim ou não? Sim ou não? Aí você me pergunta, pastor Gidalt, se a conexão errada, esse tipo de conexão não é para mim, se a maligna também não é para mim, qual tipo de conexão? O terceiro tipo de conexão que você vai encontrar na sua vida é a conexão boa. Quantos aqui gostariam de encontrar e ter uma conexão boa? Levanta a mão e diga amém. Está vendo? Este é o seu problema. A conexão boa, ela é uma das mais perigosas que existe. E eu explico por quê. Não sei se vocês lembram da história de Abraão. Abraão vivia ali em Ur dos Caldeus, depois foi para Padã Arã, e Deus diz, olha, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar, tu terás descendência impressionante, incontável, como a areia do mar e as estrelas do céu, e todas as nações da terra serão benditas. E Abraão então sai ali da sua terra, e o que acontece, se você encontrasse Abraão tocando teclado lá no deserto, né, na terra prometida, e você falasse, olha, você é o Abraão? Sim, eu sou Abraão. Será que eu poderia tirar um selfie contigo? Você chegasse do lado de Abraão, tirasse uma foto e levasse para Sara, chegasse Sara, ou melhor dizendo, para sua mulher e dissesse, olha, eu encontrei aquele homem que Deus chamou, que disse que ele vai ter uma grande nação, essa terra vai ser toda dele. Eu tirei uma selfie para te mostrar, um cara bacana, humilde, está aqui. Aí você olhasse na foto do selfie, você ia ver Abraão, você e uma terceira pessoa atrás. Sabe quem era? O Ló. Deus chama Abraão e diz o seguinte, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Eu tenho um chamado para você, Abraão. Só que Abraão vai e leva consigo Ló. Agora preste atenção, essa conexão era boa apenas para um lado. Aqui que está o perigo da conexão boa. Sabe por quê?
Porque Ló começa a se beneficiar das bênçãos de Abraão, que não eram dele. Abraão era tão abençoado, que de repente Ló começa a ficar rico, sanguessuga. A Bíblia não fala, mas eu acho que Ló era o tipo do cara: ô tio, oxe, o senhor tem tanto gado, dá uns 2 casal para mim aí, tio. Eu não tenho nada. Tio, o senhor tem muito camelo. Tio, o senhor tem ovelha. Tio, arruma alguma coisa para mim. Tio, arruma um servo para mim, tio. Tio, eu preciso. E se tornou um sanguessuga na vida de Abraão. Isso é muito interessante. Depois, com o passar do tempo, sabe o que acontece? A bênção de Abraão, que era de Abraão, começa a ser roubada por Ló. Por que eu digo roubada? Porque Ló não tinha sido chamado para a terra prometida e não tinha promessa para ele. Aí você presta atenção na história, com o passar do tempo, Ló, diz a Bíblia, que ficou tão rico, que não havia sustento, pastagem, ali na terra para os seus animais, os animais de Abraão. E aí acontece algo interessante. Diz que começa a haver uma desavença, uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Agora preste atenção, os pastores de Ló eram pastores de Ló porque tinham sido abençoados através da bênção de Abraão, não através da bênção de Ló. E ali mostra um desrespeito, aquilo era a própria figura de Ló, demonstrada através dos seus pastores, desrespeitando aquele a quem Deus tinha chamado. Aí a coisa fica tão feia que Ló se torna um cara folgado. E é importante entender, preste atenção aqui, que tudo aquilo que você permite na sua conexão vai crescer e aumentar na sua vida e também muitas vezes afetar os seus negócios, sua família e o seu ministério. Deus nunca tinha aprovado esta conexão. Mas aí fica uma pergunta: por que é que Abraão levou Ló consigo? Aí você vai na Bíblia, nós entendemos que Ló era sobrinho de Abraão, e Ló se tornou um órfão, e Abraão, com dó de Ló, o leva consigo para a terra prometida, para a sua chamada, que tinha sido determinada por Deus, que seria ele, Abraão, e a sua esposa, e através daquele casal, iria nascer uma descendência. Presta atenção, mais tarde você vê na história que os parentes de Abraão ainda viviam ali, em Padã Arã. Por que Ló não ficou com um dos outros parentes? Por que Abraão levou? Aí vem a resposta: Ló foi com Abraão porque era órfão, e Abraão, titio Abraão, teve dó do Ló. Ló cego, naquela época era Ló cego, hoje é nó cego. Tem gente que gosta de andar com nó cego. Sabia disso? Aí o que acontece? Muitas vezes nós queremos ser mais justos, mais bons e mais misericordiosos do que o próprio Deus. Preste atenção, nós conhecemos até agora, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que existe dentro do coração de cada pessoa que nós estamos nos conectando ou conectados a ela. Deus conhece. Infelizmente tem gente que quer ser mais bondoso do que Deus, e aí o problema não para. Existe a briga, Abraão tem que chamar Ló para poder se separar, e o que acontece depois é que toda aquela bondade de Abraão para com Ló se vira contra ele próprio. Presta atenção, Abraão por 2 vezes tentou salvar Ló, melhor dizendo, salvou Ló. Uma vez, quando ele estava ali em Sodoma e Gomorra, vocês lembram da história? E outra vez, quando os 4 reis vieram ali guerrear contra os 5 reis, levaram tudo que os reis tinham, e Ló foi cativo com seus bens no meio daqueles reis. Aí o que Abraão faz? Pega o seu exército particular, vai lá e resgata o seu sobrinho Ló. 2 vezes Deus tentou destruir aquele relacionamento. Em outras palavras, ele tentou matar Ló para livrar Abraão, mas Abraão não entendia o coração bom demais. É o meu sobrinhozinho Lózinho, gente, tadinho. Tem gente aqui fazendo isso.
e você pensa que você está fazendo bem, eu vou repetir aqui, Deus conhece o coração de cada pessoa. Se Deus tem uma chamada para a tua vida, e Deus tem algo específico para você, pelo amor de Deus, não envolva ninguém, por dó. Dó é um sentimento de desrespeito. Muitas vezes você, quando diz, eu tenho dó de alguém, você está até rebaixando a pessoa, dizendo que ela não é nada. É um sentimento ou um sentido, ou uma coisa de discriminação. Agora olha aqui, Ló resgata Abraão dos 5 reis, traz de volta. Depois, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão entra pelo meio, mas Deus, e se tiver lá 50 justos? Se tiver 49, se tiver lá 30 e mais um meninozinho, e se tiver, vai abaixando, vai negociando com Deus. Mas na realidade, Abraão não estava preocupado com o justo, Abraão estava preocupado com o Ló cego. E aí, finalmente, Deus entende o que é Abraão. Deus já sabia. Aí Deus fala, vou mandar um anjo lá, e vou mostrar a Abraão quem é Ló. Vai lá, resgata, manda sair de Sodoma e Gomorra, e Deus avisa, olha, cuidado, não olha para trás, porque se olhar, vira estátua de sal. A mulher é um bicho curioso, diz que a mulher de Ló olhou, quando houve a explosão, fica lá, está lá até hoje, e eles sobem para as montanhas ali, as campinas do que hoje é Moabe. E preste atenção, quando eles sobem ali para a campina de Moabe, olham a destruição, Abraão e suas duas filhas, o mundo tinha acabado, não tinha mais chão, as meninas ficam desesperadas. Aí o que acontece? Uma olha para a outra e fala, como é que nós vamos ter filhos descendentes? Não temos nenhum marido. Aí uma delas tem a ideia, olha, sabe como é que a gente faz? Vamos embriagar, dá um vinho para o papai, ele vai ficar ali, molinho, você se relaciona com ele um dia, aí no outro dia fazemos a mesma coisa, e a outra se relacionou, fizeram isso, e ali nasceram 2 meninos, daquele relacionamento, os moabitas e os amonitas. Preste atenção, moabitas e amonitas, passaram-se já praticamente 3.000 anos, e até o dia de hoje, os descendentes de Ló, que tiveram relação com a sua própria, que teve relação com as suas próprias filhas, são inimigos dos descendentes de Abraão, até o dia de hoje. Preste atenção, aonde é que essas meninas aprenderam que filha podia se relacionar com o pai? Lembram? Elas viveram ali em Sodoma e Gomorra. E o mais triste de tudo isso, gente, sabe o que é? Que depois de tudo que aconteceu, toda a riqueza que saiu de Abraão e foi para Ló, ela foi destruída, se perdeu, não salvou nada, perdeu tudo queimado ali na destruição de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Preste atenção, às vezes porque uma pessoa está prosperando em uma conexão que é boa só para um lado, não significa que Deus está aprovando. Isso é muito sério. E para mim, eu tenho o seguinte, que quando Abraão deu a opção para Ló, olha, Ló, nós vamos ter que nos separar, se você for para a direita eu vou para a esquerda, for para o norte eu vou para o sul, você escolhe qual era o certo. Ló ter dito o seguinte, olha Abraão, a chamada é tua, você tem me abençoado, eu quero te honrar, você que escolhe. Mas ele era um camarada folgado. Ele disse o seguinte, olhou para as campinas de Moabe, e a Bíblia diz que era como o jardim de Deus, como o jardim do Éden. Ele falou, eu quero isso aqui, e foi para lá. Sabe o que aconteceu? Aquele lugar se corrompeu. Para mim, eu estou aqui conjecturando, não vou afirmar que não está na Bíblia, mas se Abraão, o justo, tivesse ido para Sodoma e Gomorra, a história de Sodoma e Gomorra teria sido diferente. Olha que coisa impressionante, como uma conexão, é por isso que eu digo que é a coisa mais importante da tua vida, porque a sua vida não para em você, ela continua nos teus descendentes. E foi no momento onde Abraão separa-se de Ló, Deus então o chama e diz, agora sim, nós vamos continuar aquela aliança e o pacto que eu fiz contigo. Tem pessoas aqui que Deus tem promessa, que Deus tem pacto, que Deus tem aliança, mas eu vou te dizer uma coisa, Deus ainda não pode trabalhar na tua vida e cumprir
cumprir aquela aliança que você sabe que Ele tem contigo, porque tem conexão boa, mas é boa só para um lado da sua vida, e Deus não aprova essa conexão. Quantos estão entendendo e podem dizer amém? Dá um amém mais forte. Existem 2 desastres na vida de uma pessoa. Desastre sério, sabe qual é? Nós vamos pagar diante de Deus isso. Primeiro, é você não ajudar o próximo. É um mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não ajudar ao próximo é um pecado. E você vai se ver com Deus. Mas existe também o segundo erro ou desastre na vida da pessoa, que é você assumir e adotar a vida do próximo. Isso é um erro tremendo. Porque cada um aqui tem habilidade, tem capacidade, tem um chamado da parte de Deus, tem um propósito. É importante entender que Deus sempre dá livramento em conexões, mas infelizmente tem pessoas que se agarram a conexões. Abraão, preste atenção, conectado a Deus, oferece Isaque como oferta a Deus. Abraão entendia a voz de Deus. Para pensar, Deus chega para Abraão, aquela promessa de anos, aí diz: Abraão, me dá o teu filho. Ele estava conectado em Deus, ele não perguntou a Deus, mas por quê? Não, vou lá, Deus me deu, é dele. Agora, Ló, conectado a Sodoma e Gomorra, ele oferece suas filhas ao sistema. O problema, sabe o que é? É que Ló viveu ao lado de Abraão por anos e anos e anos e anos, e não aprendeu nada com Abraão. E Abraão passou anos e anos e anos e anos ao lado de Ló, instruindo um mentor impressionante que tinha a bênção chamada de Deus, um homem que suas gerações, seus descendentes, mudaram a história da humanidade. Ah, meu Deus, infelizmente Abraão perdeu o seu tempo. Se ele tivesse gasto o seu tempo, talvez, com outras pessoas, existiam milhares de Abraãozinhos no mundo, mas ele gastou o seu tempo com Ló, e Ló não tinha sido chamado para estar conectado com Abraão, morreu, e a única coisa que deixou, foram descendentes inimigos, invejosos, e a sua riqueza desapareceu. Isso é muito sério. Quarta conexão. Aí você pergunta: pastor Gidaldo, se a conexão maligna não é para mim, se a errada não é para mim, se a boa não é para mim, qual é a conexão que é para mim? É essa próxima, é a conexão excelente. A quarta conexão é a conexão excelente. Deixa eu perguntar aqui: quantos querem uma conexão excelente? Levanta a mão e diga amém bem forte. Está fraco, gente. Quem quer uma conexão excelente? Diga amém. Esse é o seu problema. A conexão excelente, ela é a mais perigosa de todas. E eu explico por quê. E eu vou dar exemplos. Não sei se vocês já ouviram, eu creio que já ouviram falar de um jovem chamado Davi, o mais importante rei da nação de Israel. Davi cuidava das poucas ovelhas do seu pai, mas era um jovem preparado, e vocês conhecem a história. Ele mata um urso, mata um leão. Lá na frente, ele vai levar alimento para os irmãos e encontra ali uma oportunidade. Mata também o gigante Golias. E mais na frente, na história, diz a Bíblia que, por causa da soberba, do orgulho, o Espírito de Deus se afasta do rei Saul, o qual tinha uma promessa que os seus descendentes iriam reinar para sempre na nação de Israel. Olha que coisa impressionante. Só que a soberba leva o Espírito do Senhor a se afastar de Saul, e quando o Espírito do Senhor se afasta, o que acontece? Não existe nada que fique vazio. Aqui tem um copo, esse copo está vazio, sim ou não? Sim ou não? Não tem água, está vazio? Não, não está vazio. Ele está vazio de água, mas está cheio de ar. E quando o Espírito de Deus se afasta, outro espírito ocupa o lugar. O espírito do inimigo, do mal, veio e tomou conta da vida de Saul, e ele fica endemoniado. Quem já viu aqui alguém endemoniado? Levanta a mão. Gente, é a coisa mais horrível que existe. A pessoa fica toda desfigurada, começa a gritar, uivar, e bate-se para lá, para cá. E aí aconteceu isso com o rei Saul. O espírito se apoderava dele, o espírito do mal. E aí falaram: olha, o que vamos fazer? E um oficial teve uma ideia, disse: nós precisamos de alguém que saiba tocar harpa.
Quando o espírito mal vier sobre ele, a pessoa toca a harpa e a música ungida vai expulsar. E aí disseram o próprio oficial: eu conheço um dos filhos de Jessé. E aí dá 5 características sobre Davi. Ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, o Senhor está com ele, é de boa aparência. E tem mais uma. Aí mandaram chamar o rei Davi. E o rei Davi chega perante ali Saul, e aí os oficiais conversam com ele e falam: olha, filho, é o seguinte, você vai tocar, vai ficar aqui, porque o espírito mal está se apoderando do rei, e quando vier tocar a harpa, preste atenção, imaginem a surpresa de Davi, quando alguém chega lá no deserto e fala: olha, estão chamando, você vai para o palácio, mas fazer o quê? Não, diz que é para você mudar para lá e levar o seu instrumento. Para pensar, diz a Bíblia que Davi era de um clã insignificante, família pobre, pequena, não eram ricos, e agora recebe um convite da vossa excelência, majestade, para mudar para o palácio. Qualquer um de nós aqui, por mais bobo que fôssemos, ficaríamos também contentes, ao invés de ficar no meio lá com carrapicho, carrapato, tendo que cuidar de animal por causa de urso, de leão, etc. Agora você ia comer comida de rei, viver no meio de excelência. Davi foi, não pensou 2 vezes, mas você não encontra um lugar na Bíblia sequer onde Deus diz a Davi: vai para o palácio, vai lá porque eu quero te usar para libertar Saul. Meu amigo, tem certas conexões que nós não devemos entrar nela, mesmo que seja excelente. Agora preste atenção, perigos para a vida de Davi na conexão excelente. Várias vezes ele estava ali, ajudando o endemoniado para ser liberto, e o rei Saul pegava a sua lança e jogava em Davi, tentando encravá-lo na parede. Algumas vezes Davi teve que se desviar, e finalmente ele teve que fugir da presença de Saul, porque senão ele iria morrer. Aquilo ali não era um plano de Deus para a vida de Saul, de Davi, melhor dizendo. E o segundo e maior perigo, sabe o que era? Era Davi ficar no palácio e aprender as mesmas práticas de Saul. Saul era um camarada tão vida torta que nem o seu próprio filho Jonatas gostava dele. Ele fez uma aliança, uma conexão depois com Davi. Você vai ler na Bíblia. Então, gente, é muito perigoso. Muitas vezes os jovens olham para aquele, as jovens olham para aquele camarada sarado e diz: esse é o que eu espero. Olha que excelência de homem, olha que excelência de mulher, olha que excelência de emprego, olha que excelência disso, olha que excelência daquilo. Mas cuidado com essas conexões, porque elas podem destruir a tua vida, o teu futuro. E pela misericórdia de Deus, sabe o que aconteceu? Davi entendeu que aquele não era o lugar para ele, e aí o que acontece? Ele passa a fugir. Foi fazer o bem numa conexão que Deus não tinha chamado. Era excelente, palácio, vossa excelência, o rei, o presidente. Quase paga com a sua vida e pagou com a sua liberdade. Muitas vezes é melhor você esperar mais um pouco, com aquela coisinha pequena, sendo fiel, do que tentar dar um pulo e ter que regredir, muitas vezes fugir. Porque a conexão excelente, se Deus não te chamou, você não deve entrar nela. Mas aí, pastor Gidaldo, se as conexões acima não servem, se não é a maligna, se não é a errada, se não é a boa, se não é excelente, preste atenção, na conexão boa, Ló foi levado cativo por inimigos. Depois, na destruição, como eu disse, Sodoma e Gomorra, Abraão o liberta. Na conexão excelente, o único que se livrou às duras custas foi o rei Davi, porque Deus tinha um plano e conhecia o coração dele. Mas olha aqui, muitas vezes, é como eu disse aqui, tem influências na conexão que elas são fortes, e geralmente, o mal influencia o bem, geralmente, principalmente quando a pessoa não tem a mentalidade, a mente, o psique não está formado. Então, qual é a conexão, pastor Gidaldo? A quinta conexão é a conexão certa. Quantos aqui
Querem uma conexão certa? Pode levantar a mão que essa é a certa mesmo. Diga: Deus, eis-me aqui. Diga bem alto: Deus, eis-me aqui. Eu estou pronto para encontrar minha conexão certa. É isso que falta na sua vida. No momento em que a conexão certa entrar na sua vida, Deus vai mudar a história da sua vida, da sua família. E o exemplo está aqui na Bíblia Sagrada também. Não sei se vocês lembram da história. Depois que Moisés falece, Josué assume o controle. Aí Deus diz: olha, vocês vão possuir a terra prometida, mas Deus tem ali o rio. Não tem problema, fica tranquilo. Não lembra do mar? Vamos entrar, vai secar, vamos atravessar. E aí tem aquela cidade murada, Senhor. É uma fortaleza, nós não temos equipamento de guerra para destruir aquelas muralhas, fica tranquilo. Nós temos uma estratégia, vamos rodear a terra, a cidade 7 dias, e no último dia 7 vezes, aí vamos tocar a trombeta, as muralhas vão fluir, vão ruir, vão cair por terra, e aí vamos tomar conta de tudo que tem em Sodoma e Gomorra. E aí os líderes ali de Israel se reúnem, por inspiração, instrução de Deus, e mandam 2 espias para conhecer Jericó. Eles entram na cidade, só que eles vão parar na casa de uma mulher chamada Raabe, meretriz. Ela era uma prostituta. Para pensar, 2 evangelistas, enviados por Deus, pastor Eloy, dentro da casa de uma meretriz. Para pensar. Só que quando eles estão lá, bate na porta. Quem é? Aqui é da Polícia Federal, FBI, KGB, nós precisamos entrar. Eu estou ocupada agora. Não, nós precisamos entrar. A mulher rapidamente esconde os 2 espias em cima do telhado. Os homens entram, vasculham toda a casa, não encontram nada, e ela pergunta: o que está acontecendo? Não, foi nos dito que entrou 2 espias aqui daquele povo que vem destruindo tudo, que dizem que são filhos do Deus que criou os céus e a terra, e eles dizem que vão destruir aqui, vão conquistar a nossa cidade, e precisamos saber se eles estão aqui. Não estão não. Só que ela estava mentindo. Prostituta, mentirosa, e escondendo 2 evangelistas lá do povo que foram enviados pelos líderes de Israel. Aí eles vão embora, ela manda eles descerem do telhado, explica como é que é, vocês vão descer por aqui pela corda à noite, depois vocês vão se esconder naquele... Mas como é que vocês sabem fazer isso? Isso é segredo, eu já faço isso há muito tempo, não se envolve, isso é assunto pessoal. E aí, vai dar certo, mas peraí, vocês não vão sair daqui assim não. Precisamos fazer um negócio, eu salvei a vida de vocês, só que eu quero agora em troca que vocês salvem a minha vida. Mas como assim? A mulher fez uma negociata, um acordo com eles, dizendo o seguinte: vocês vão ser salvos, ninguém vai pegar vocês, mas eu sei que vocês vão destruir isso aqui, porque o Deus de vocês é um Deus poderoso, é um Deus soberano, é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que dá livramento, dá vitória, e eu sei que vocês vão conquistar essa terra é de vocês, a fama de vocês já se espalhou. E o que você quer? Eu quero que no dia que vocês invadirem esta cidade, eu com a minha família sejamos salvos, não sejamos dizimados e mortos. Está feito o acordo, feito. Pegaram na mão, desceram, ficaram escondidos 2 dias, depois voltaram e contaram a história. E aí eles contaram que tinham ficado na casa de uma prostituta. E o pior é que fizeram um acordo com essa mulher, pastor Eloy. Queriam salvar, mas aí teve uma complicação, ia cair as muralhas, e ela morava nas muralhas de Jericó. Aí Deus teve que fazer um jeito de derrubar as muralhas todas, mas aonde ela estava não podia derrubar, porque senão a mulher morria. Olha que coisa impressionante, meu irmão. E assim aconteceu, marcharam 7 dias, no último dia 7 vezes, e aí tocaram as trombetas. E as muralhas caíram. Só se salvou naquela cidade Raabe a meretriz
e os que com ela estavam dentro da casa, a sua família. Isso é conexão certa, pastor Gidalti? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente vê o que é e a fama má que existe, mas Deus vê o que pode ser e a fama que pode vir a ser e o futuro brilhante. Essa mulher que você chama de prostituta, Raabe a meretriz, ela entrou em uma conexão certa com o povo certo, e sabe o que aconteceu? Ela não morreu, e não parou aí a história dela. A conexão certa da vida dessa mulher fez com que a linhagem de Jesus Cristo, seu Salvador e o meu Salvador, passasse pela vida dessa mulher. Para pensar comigo. Você vê com os olhos humanos, Deus vê com um olho eterno, soberano, majestoso e santo. Ele vê o futuro, ele vê o que pode ser, meu querido e minha querida, não importa o que esteja acontecendo, quando Deus colocar a conexão certa. Um outro exemplo é a mulher samaritana. Para pensar. Jesus ali no poço encontra a mulher. Jesus fala: olha, vai lá, chama o teu marido. Eu não tenho. Jesus fala: não tem mesmo, tu já teve 5, esse que agora está contigo não é teu. Mas aquela mulher, quando se encontra com Jesus, a conexão mais certa da vida do homem e da mulher, ela vai para a cidade e anuncia e muda a história da cidade de Samaria. A conexão certa, ela faz história. Preste atenção. Jesus, ele atuou em diversas partes, em vários lugares, com pessoas que eu e você não daríamos valor, e esse é o nosso problema. Muitas vezes nós olhamos apenas para a aparência, mas Deus olha o conteúdo. Nós olhamos às vezes pela palavra o que tem, mas Deus não olha para o que a pessoa tem ou o que a pessoa aparenta, mas Ele olha pelo que ou naquilo que a pessoa pode vir a ser ou se tornar. Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Isso aqui é uma igreja pentecostal, sim ou não? Amém ou não amém? Há mais ou menos 100 e poucos anos atrás, 2 mulheres, lá em Topeka, Kansas, se reuniram com um projeto de orar. 2 senhoras começaram a orar. Topeka, na cidade de Topeka, no estado de Kansas, lá nos Estados Unidos. Aí elas começaram a orar. Dali surgiu uma coisa que chamamos de avivamento. Aquele avivamento saiu dali, tocou pessoas em Dallas. De Dallas ele foi para Los Angeles, para a rua Azusa, onde existiu o grande avivamento que evangelizou o mundo neste último século. Conexão certa. Nós temos que entender que a conexão certa, ela pode estar em qualquer lugar, pode ser qualquer pessoa, como também a conexão maligna, como também a conexão errada, como também a conexão boa, como também a conexão excelente. E aí precisamos ter discernimento da parte de Deus. Repita comigo esta palavra: discernimento. Está fraco. Mais alto: discernimento. Gente, o discernimento é uma das coisas mais importantes que existe. Se você pedir a Deus, Deus vai te dar. Olha aqui, Judas se relacionou com religiosos. Noemi e Ruth, vocês lembram a história? Orfa, lembra que eu falei das 2 ontem? Ela desistiu. Mas Ruth disse: olha, aonde tu fores eu irei, teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Aonde dormires, aonde pousares, pousarei. E aonde morreres, morrerei. Nenhuma coisa vai me separar de ti, a não ser a morte. Porque ela viu qualidades na vida de Noemi, que mesmo passando por tribulações, adversidades, angústia da alma, depressão. Gente, olha aqui para mim. Ruth, ela viu em Noemi uma mulher amarga. É tanto que quando ela volta: não me chama mais de Noemi não, me chama de Mara, amarga, porque eu perdi tudo. Mas na alma dela, ela enxergava alguma coisa, ela ouviu alguma coisa, e muitas vezes aquilo que a pessoa está passando não é o que ela é, e é isso que muitas vezes nos afasta. Se você olhar um brilhante, se você olhar uma esmeralda, talvez na rua você vai chutar, porque não tem beleza nenhuma, suja, sem forma. Mas quando se pega um brilhante e começa a lapidá-lo,
e depois você coloca na luz, ele começa a brilhar. Assim é a sua vida, assim é a conexão que Deus vai colocar no seu caminho. Ele vai brilhar, vai abrir caminho para você, vai te levar a lugares altos, a lugares grandes, a lugares poderosos, aonde Deus tem o melhor para você. Quantos aqui podem dizer amém? Será que você pode aplaudir o Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele vai fazer na sua vida? Agora, o mais importante disso é que Ruth não desistiu, mas Orfa desistiu. Gente, eu já li a Bíblia, estou lendo pela 32ª vez, e eu descobri o que aconteceu na vida de Orfa. Quem aqui quer saber o que aconteceu na vida de Orfa? Levanta a mão. É um segredo, eu só vou falar aqui porque vocês vieram hoje, eu não iria falar, mas vou falar. Sabe o que aconteceu na vida de Orfa? Orfa não seguiu Ruth, e aí ela desistiu e sumiu da história, acabou. Olha que coisa impressionante, sumiu. Eu descobri, nunca mais falaram em Orfa. Mas Ruth, ela seguiu, se conectou à pessoa certa. Quando ela chega em Belém, se casa com Boaz, um homem rico. Toda a riqueza de Boaz passa para ela, e não apenas isso, ela se tornou avó do rei Davi. E através da descendência do rei Davi, veio o rei Jesus, aquele que vai governar para todo sempre. Meu querido, é muito importante, você não pode desistir. E olha, vou falar um negócio aqui. Quando você encontrar a conexão certa, não largue de forma nenhuma. Não largue. Se Ruth tivesse feito como fez a Orfa, onde estaria ela? Quem seria ela? Ninguém, como a Orfa também não é ninguém. Pega aí na mão da pessoa que está ao seu lado e diga: eu não vou largar de você de jeito nenhum. Olhe bem nos olhos dela e diga assim: faz logo cheque de R$1.000 aí para mim. Olha aí, fala para ela: eu não vou te largar se você não me der esse cheque hoje à noite. As conexões certas vão trazer cura, vitória, crescimento. Nunca se afaste daqueles que Deus te conectou, e muitas vezes Deus te conectou à pessoa certa para te disciplinar, para te corrigir, e muitas pessoas não gostam disso. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? As conexões certas, elas vão te levar a lugares onde você jamais irá ou poderia ir sozinho. Josué ficou com Moisés, obediente, um dia assumiu. Ficou ali paciente. Não despreze as pessoas pela sua aparência ou classe social. Deus usou, sabe o que? Um pobrezinho de um egípcio morto para levar Davi até aqueles que tinham roubado tudo que estava em Ziclag. A conexão certa para Davi, um egípcio doente. E a conexão certa para aquele egípcio doente que estava morto, Davi, futuro rei da nação de Israel. Deus pode fazer coisas impressionantes. Olha, sabe algo interessante? Conexão é algo tão sério que até enfermidade passa através de conexão. Tem lugares que você vai que é um treco perigoso. Se alguém entrar, por exemplo, gripado dentro do seu carro. Outro dia eu fui lá na casa da minha irmã, em São Paulo, no apartamento dela. Cheguei lá, abri a sala. Meu irmão, ela estava espirrando. Eu abri a janela, fiquei conversando com ela com o rosto para o lado de fora. Eu posso até aceitar a pessoa dar um pum do meu lado. Agora espirrou, eu saio de perto. Porque o pum é só um cheiro. Agora o espirro, não é, pastor Eloy? Traz os vírus e a bactéria. Eu estava vindo com ele, achei tão bonito. Por isso que eu amo o pastor Eloy. Ele veio espirrando de lá até aqui, mas abriu o vidro. E o frio, mas ele do lado de fora. Pshim, pshim. E os bichos saindo. Eu não peguei nada, em nome de Jesus. Aí tem pessoa que faz uma besteira por causa de um cheirinho. Aquilo passa, não mata, não traz bactéria. Muito pelo contrário, não sei se vocês viram um estudo, diz que até faz bem para a saúde. É interessante isso. E aí eu perguntei: o que aconteceu, minha irmã? Eu não vou nem falar o nome dela para vocês não rirem, mas eu vou falar, o nome dela é Ziza. É nome de uma pessoa, minha irmã, o pai que botou, ela não pode fazer nada. É como o meu, Gidalt, isso é nome de gente?
Ela falou: olha, foi aquele nojento do meu primo, Bezaliel, entrou no carro e o vidro fechado, ele começou a espirrar. Bastou andar com ele lá do centro até aqui. Eu cheguei aqui e já comecei a espirrar também e peguei essa gripe terrível. Tem certas conexões que trazem até doença para a tua vida. Preste atenção. Haverão provas, existirão provas, adversidades no seu caminho para o futuro, porque Deus tem um futuro para cada pessoa, mas tem provas, adversidades e lutas que só serão superadas na tua vida através da conexão certa. Deus tem uma conexão certa, às vezes para te levar daqui para lá, aí depois dele coloca outra conexão certa para te levar mais adiante, e tem gente também que gosta de andar agarrado com a conexão lá do século XVIII, e também não funciona. Pelo silêncio, pastor Eloy, tem muita gente agarrado com o negro do século XVIII aqui. Fez um silêncio. Que coisa impressionante. Jesus, certa vez ele disse o seguinte: olha, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Quando ele falou isso, a multidão, comer churrasco humano e ainda cru com sangue, esse homem ficou maluco, foi todo mundo embora. Sobrou os discípulos de Jesus. Jesus falou: e vocês não vão embora? Vocês vão ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. Ele estava falando do sofrimento. Pedro vira-se para Jesus e diz o seguinte: para onde iremos? Pois só tu tens as palavras de vida, de poder, de eternidade. Para onde iremos, Senhor? Nós não vamos desconectar de Ti de forma nenhuma. Querido e querida, deixa eu te dizer uma coisa: jamais se desconecte de Cristo, porque é a conexão mais importante da vida do ser humano. Pode o teu pai te abandonar, tua mãe te abandonar, teus filhos te abandonarem, teus amigos te abandonarem, mas Jesus, o amigo inseparável, Ele jamais vai se desapegar, jamais vai se desconectar de você. Será que você pode louvar aquele que vive e reina para todos sempre, e dar um aplauso a Ele esta noite?